Oi, 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 pessoal. Pessoal, boa noite, boa noite. Estou aqui de surpresa para a gente fazer um episódio novo do nosso programa de perguntas e respostas. Deixa eu entrar no Facebook também. Acabei vindo aqui de surpresa hoje para vocês, para a gente falar sobre cachorro. Boa noite, pessoal do Facebook, boa noite. Estou aqui de surpresa para a gente fazer nosso episódio de número 111 do nosso programa de perguntas e respostas. Tem bastante tempo que eu não venho um live aqui pra gente bater o nosso papo, bate-papo ao vivo, mas eu tô com tanta pergunta atrasada para responder que dessa vez eu decidi fazer uma live pra gente pegar as perguntas que já estão pendentes aqui. Então, quem for entrando, vamos dando um oi, vamos dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. Espero que esteja tudo funcionando. Oi, oi, boa noite. Deixa eu abrir o chat aqui do YouTube para falar com vocês. Humberto, querido, vou responder a sua pergunta. A sua vai ser a primeira que eu vou responder hoje. Espero que esteja tudo funcionando bem. Boa noite, Robson. Boa noite, Paty. Boa noite, Wesley. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui para funcionar o nosso chat melhor, para não perder os comentários de vocês. Vamos ver, espero que esteja tudo fluindo bem. Sérgio, boa noite. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Para vocês que estão chegando, se vocês quiserem deixar pergunta aqui, fiquem à vontade, podem deixar as perguntas de vocês. Eu vou fazer o melhor que eu puder para responder para todos, tá? Eu vou começar com as perguntas. Luiz, boa noite, Luiz, querido. Valesca, boa noite. Amo seu canal. Maravilha. Valesca, eu já pego sua pergunta. Eu vou começar a responder a primeira pergunta de hoje. Vai ser uma pergunta que o Humberto tinha deixado para mim aqui no Facebook há um tempinho. E aí podem deixar as perguntas que eu vou pegando pelo chat aqui com vocês, tá bom, pessoal? Primeira pergunta da noite. O Humberto tinha mandado. Olá, Raquel. Gostaria que você pudesse me ajudar em cima de uma questão desafiadora. Um chinauzinho de 4 anos que tem crise de pânico de chegar a babar de medo quando vai fazer a tosa. O que fazer? Como reintroduzir esse contato com o pet shop de maneira saudável e que ele não passe mal? Se puder fazer o vídeo, ficarei super feliz. Humberto, querido, é sempre um prazer bater esse papo com você. Você sempre acompanha aqui. Muito obrigada por acompanhar. Em relação à questão do banho, né? Principalmente para os cães que precisam tosar. Eu sempre falo que é importante a gente criar uma associação interessante em relação à ida do pet shop. E não necessariamente uma relação, uma associação de excitação, mas uma associação de calma. Então, as primeiras coisas que eu gosto de falar, eu não sei se é o seu caso necessariamente, tá, Humberto? Mas ir no pet shop com mais frequência, não necessariamente só nos dias do banho e tosa, tá? Eu acho que esse é um ponto super importante, a gente saber levar o cachorro. Por isso que eu gosto de ter sempre um pet shop numa região onde você possa ir andando, que seja próximo da sua casa, de preferência, né? Para que seja uma coisa acessível, você regularmente possa passar lá, levar o cachorro, sentar para tomar um café. É um ótimo lugar para vocês praticarem o exercício do place com duração e muitas distrações. O que isso significa? É poder levar o cachorro lá, sentar com ele, pôr ele no chão sentadinho ou deitadinho do seu lado, enquanto você bate um papo com o pessoal do pet shop, toma um café, vê o movimento, fica uns 20 minutos lá, depois volta a sua caminhada e vai para casa. Isso é super importante. Eu sei que alguns cães não necessariamente têm esse problema do pet shop em si, mas eu acho que se a gente cobrir todas as bases, esse é um ponto importante, tá? Que é vocês considerarem estar nesse ambiente e fazer desse ambiente um lugar legal para os seus cachorros. E o que eu quero dizer com lugar legal é fazer desse ambiente um lugar onde o seu cachorro se sinta à vontade, que ele não vá lá com o gatilho de brincar, nada disso. Não é a coisa do lugar legal, ai, todo mundo chega lá e beija e abraça ele. Não, é um lugar de respeito, onde ele vai, descansa, relaxa, vê o movimento. Essa é a primeira coisa. No seu caso em particular, Humberto, em relação à questão da tosa, por exemplo, aqui em casa eu só tenho uma que tosa, que é a Lucy, né? Então, uma das coisas que eu gosto de fazer com cães que vão precisar dessa manutenção mais invasiva é trabalhar bastante a questão do toque. É você começar a manipular seu cachorro com mais frequência. Primeiro, você com as mãos, é a coisa de você pegar o cachorro, fazer um pouquinho de massagem, pegar o cachorro, começar a introduzir a escova e as coisas que possivelmente vão acontecer no pet shop. Claro que eu gosto de sempre indicar para as pessoas marcarem tosa, principalmente, num dia menos movimentado, tá? A gente sempre tem que entender que a função do pet shop em si eles têm milhões de cachorros para atender por dia, normalmente a agenda é cheia, os horários são confusos, tem sempre bastante cachorro ao redor. Então, se você puder fazer isso, agendar num dia mais tranquilo, de repente um dia durante a semana ou no final de semana bem cedinho, é o ideal, é o que eu gosto de fazer, tá? Então, no caso de tosa, se você tiver essa oportunidade, melhor. Converse com o tosador, esse é um outro ponto importante, tá? Eu já tive a oportunidade de atender uma cliente que tinha alguns problemas com o cachorro dela no banho e ir no pet shop, bater um papo com o tosador e conversar é legal. Muitas vezes esses profissionais que fazem essa parte
de banho e tosa, eles são às vezes instruídos a falar bastante com o cachorro, conversar bastante com o cachorro, e muitas vezes isso não ajuda, tá? Eu acho que é legal ele ter uma postura mais serena, mais calma, sem falar nada de preferência e fazer o trabalho com calma. Então, por isso que é aquela história. Marcar num dia com menos movimento ajuda bastante, faz com que a pessoa que faça o trabalho esteja mais tranquila, faz com que o cachorro fique mais calmo e saiba que a pessoa tem um pouco mais de paciência para lidar com ele. Agora, a manutenção dentro de casa é importante, é legal. Então eu juntaria essas três coisas, tá? Comece a condicionar. Você pode, inclusive, ter replicar o barulho da máquina de tosa. Você provavelmente não tem uma máquina de tosa, mas você pode buscar esse barulho na internet, replicar, associar isso com a alimentação. E mais importante, associar isso com momentos de relaxamento. Eu acho que eu iria pela mesma via que eu normalmente vou quando a gente fala de condicionamento com focinheira, né? Condicionamento com focinheira eu gosto de fazer dentro de casa, num ambiente tranquilo, deixar o cachorro relaxar com a focinheira, eventualmente andar com a focinheira, eventualmente fazer uma caminhada mais longa com a focinheira, ir num lugar diferente com a focinheira. Então, quando a gente pensa num momento de estresse importante para um cachorro, você sempre tem que pensar em como que eu introduzo isso numa situação de não estresse. Porque eu quero que o elemento em si, seja a focinheira, seja a máquina, a ideia e o som da máquina de tosa, né? E a manipulação corporal representem a mesma coisa. Você quer no final que o cachorro relaxe e consiga sossegar nessa atividade. Não veja essa atividade como uma possível noção de pânico, né? Então, Humberto, se você quiser me dar um pouquinho mais de detalhe, como normalmente ele reage no pet shop, se essa reação dele já é na chegada do ambiente em si, ou se literalmente só acontece quando ele está na mesa de tosa, pode me falar que a gente vai um pouquinho mais a fundo aqui, tá? Mas eu começaria por aí. Não antecipe no seu lado humano nessa hora, não evite antecipar esse momento também. Eu sei que é difícil às vezes para uma pessoa que vive com um cachorro que mostra esse comportamento há bastante tempo, a gente já sai de casa pensando que isso vai acontecer. Então eu acho que esse é um ponto importante para a gente considerar. Não antecipe essa coisa ruim, tá? Não antecipe esse momento de tensão nele. Veja, saia de casa, por isso que se você puder ir numa longa distância antes, melhor. Se for perto da sua casa, vá caminhando até o pet shop. Caminhe com ele, deixa ele sossegar, deixa ele entrar naquele momento de relaxar, de andar e curtir o momento, ir no pet shop, sente e relaxa. Então eu juntaria todos esses pontos e eu acho que se você trabalhar bem nisso, você vai ter um resultado melhor, tá? A coisa da manipulação do profissional em si conta muito e do ambiente, né? Como o ambiente vai estar. Então tente marcar num dia mais tranquilo, enfim. Tudo isso que eu acabei de falar aqui, tá bom, Humberto, querido? Espero que te ajude. Valesca tinha mandado aqui, oi, linda moça. Ô, Valesca, obrigada. Quais exercícios você indica para cães que brigam em casa? 2 de porte grande. Valesca, na verdade, esse é o assunto que sempre pega para mim, né? Porque eu respondo bastante perguntas assim, sobre 2 cães da mesma casa que brigam. E eu acho que é importante a gente pensar no contexto geral, não no exercício em si só. 2 cães da mesma casa que brigam são cães que estão numa situação bem complicada. É uma situação que você tem que aprender a gerenciar e fazer bastante parte desse contexto. Ô, Humberto, um beijo enorme, querido. Você é um anjo. Então, Valesca, pensa o seguinte. Como que é a rotina desses 2 cães? O que eles fazem todos os dias? O que você provê para eles todos os dias? Qual o espaço que eles ficam? E quais são as regras que você definiu para esse espaço? Ao longo desse ano, eu acho que foi o ano que eu mais recebi dúvidas, perguntas e e-mails de pessoas com essa mesma situação. 2 cães da mesma casa que brigam. Independente do porte, o porte, na verdade, às vezes só indica o tamanho do estrago que acontece no final, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo tenha protocolos de espaço, protocolo de confinamento para você poder separar e reintroduzir esses cães numa vida diferente. O que isso significa? Significa, dependendo do tamanho, se você tem 2 cães de porte grande, seria interessante você ter um canil para cada um. Não sei o tamanho da sua casa ou do ambiente que você está, mas cães de porte, dependendo do tamanho, então, é investir na ideia da caixa de transporte e começar a redesenhar o dia dos cachorros. Eu não sei tanto do seu histórico, né? Mas muitas vezes o que eu vejo em casos de 2 cães da mesma casa que brigam são justamente casos onde não necessariamente existem regras definidas, né? Os cães acabam sendo colocados ali e muita gente acaba partindo do princípio que as coisas vão dar certo, que eles vão necessariamente se entender. Então existe sempre muita liberdade, talvez não a necessária supervisão com atenção, tem muita coisa à disposição. Às vezes os cachorros não necessariamente precisam ver os donos com tanta relevância no sentido de disciplina, então as coisas começam a complicar cedo. Então, se você é uma pessoa que fica bastante tempo fora,
considere a possibilidade de deixar cada cão num espaço separado. Eu, Raquel, prefiro que seja cada um no canil, cada um numa caixa de transporte. Para quem fica fora de casa mais de 8, 9 horas, 10 horas por dia, pense em áreas maiores um pouco separadas, tá? Sempre lembre o seguinte, você não tem como intervir, como influenciar uma situação onde você não está presente. E quando você não está presente é justamente quando as coisas os primeiros sinais podem acontecer. Evite deixar brinquedos e qualquer tipo de recurso disponível. A única coisa que o cachorro tem que ter disponível quando você não está em casa é água, na minha opinião, tá? Mais do que isso, não há necessidade. Você não precisa estimular seu cachorro quando você está fora de casa. E pense no que você faz com eles. Quanto tempo você já dedicou de verdade para a educação desses cachorros? O que você já dedicou no sentido de eu vou treinar esses cachorros para condução de guia, eu vou trabalhar o place com esses cachorros, que é um exercício de tolerância e duração. Eu falo bastante, eu provavelmente vou falar bastante essa noite sobre o place. Quem não sabe o que é isso, é um exercício simples de você ensinar o cachorro a ir para um espaço específico, seja a caminha dele, um tapetinho, e ele deitar e relaxar por um período de tempo longo. Muita gente às vezes não entende o propósito desse exercício. Esse exercício ele existe justamente para fazer com que o seu cachorro se desafie um pouco mais mentalmente, aprenda a relaxar diante do mundo ao redor dele. Talvez seja uma das razões pelas quais eu mais atendo gente em casa, justamente por isso. Às vezes o cachorro é super agitado dentro de casa e as pessoas acabam... Como existe muita gente que indica, estimule mais, faça mais, enriqueça o ambiente. Às vezes a gente esquece que a gente está o tempo inteiro estimulando um cachorro, quando na verdade o que você quer é que o cachorro relaxe. Então, em resumo, eu acho que você tem que começar a trabalhar em coexistência. Eu sempre falo de coexistir. Dois cães, primeiro, existem no mesmo ambiente, toleram o mesmo ambiente, toleram a presença um do outro no ambiente, toleram a presença um do outro no ambiente com outros estímulos no ambiente. E o mais importante disso é a sua participação no processo. Demanda bastante, não é um trabalho fácil para quem está nessa situação. Você vai ter que dedicar bastante tempo a trabalhar com um cachorro de cada vez, a treinar um cachorro de cada vez em coisas diferentes. Eu acho legal a gente pensar em treinar um cão de cada vez, por quê? É importante seu cachorro ter uma referência em relação a você. O que ele tem que esperar de você? Essa referência é saber que você é a pessoa que dá direção, você é a pessoa que motiva, você é a pessoa que corrige, você estabelece as regras. O cachorro tem que ter isso em relação a você. Ele tem que olhar pra você e saber, não, agora minha mãe tá falando sério, agora a gente vai fazer alguma coisa de verdade aqui. Seja condução de obediência, seja trabalhar recall, que o cachorro voltar pra você, que é uma coisa super importante, que eu acho que pouca gente trabalha. Seja o cachorro trabalhar o place de tolerância, ir para o place à distância, sentar e deitar por um período mais longo, saber esperar, saber conviver com visitas, enfim. Tudo isso é importante, né? Valesca disse, o Pitbull fica no canil, ele tem outro espaço, mas queria reintegrar os dois com segurança. Consigo caminhar com os dois e fica tudo bem. O problema é em casa. Faço o place, mas ela late muito. Então, você tem duas, né? Quando um tá no canil, o outro tá onde? Você tem dois canis ou você deixa um preso e outro solto? Se você tá fazendo esse rodízio, o que acontece? Durante o rodízio, quando um tá solto, o que você faz com ele? Então eu acho que esse é o momento de você pensar em dedicar tempo a fazer atividades produtivas com o seu cachorro. E quando eu falo de atividade produtiva, não é só você sentar e brincar com o cachorro, nem jogar um brinquedo para ele, nem nada disso. Mas, pessoal do Facebook, já vou dar um oi para vocês, tá? Então, não é só você, eu vou deixar ele solto, eu vou dedicar um tempo livre pra ele, ou eu vou colocar um brinquedo. Brincadeira, gente, eu não sou contra. Às vezes as pessoas acham que eu não gosto que o cachorro brinque, eu só gosto que o cachorro não faça nada, mas não é isso não. Eu acho que você tem que usar, principalmente quando você está numa situação desafiadora, é você saber usar o tempo que você tem livre com o seu cachorro, para você, todas as vezes que a gente trabalha em ensinar o cachorro alguma coisa, ou praticar comandos específicos, é para você reforçar essa linha de disciplina e liderança que você tem que ter com o seu cachorro. É a coisa de você fortalecer essa referência. É você praticar o cachorro, ouvir o que você quer e performar de acordo. Porque isso vai ter um valor enorme lá na frente. Quando você quiser impedir, quando seu cachorro estiver próximo de mais um outro cachorro, ou quando seu cachorro estiver à distância, você quiser que ele volte para você, ou quando ele estiver fazendo alguma besteira do lado de fora da sua casa, você chamar ele para ele entrar. É quando você se torna relevante, eu acho que essa é a palavra, né? Eu falo bastante sobre essa coisa da relevância, e às vezes a gente esquece de ser relevante o suficiente para o cachorro. E essa relevância não tem a ver com a parte afetiva da relação, tá? Ela tem a ver com o que você pratica todos os dias no sentido de regra e disciplina. Então, se você tem uma área do lado de fora da sua casa, eu trabalharia... Compre uma guia longa. Guia longa é uma ferramenta excelente. Pouca gente usa, mas eu acho que todo mundo deveria ter. Principalmente quem mora em casa e tem um espaço do lado de fora.
Você falou sobre um dos seus cachorros que late bastante quando tá no place, né? Então, talvez o que falta, que é outro elemento que eu acho que a gente fala pouco, é você saber como usar a aplicação, como aplicar correções no dia a dia no seu cachorro. Muita gente tem essa dificuldade, porque o processo de motivação e direção, a gente acaba fazendo isso com coisas que o cachorro gosta, acaba induzindo e fazendo muito trabalho de desenho comportamental com a comida do dia, que eu acho sensacional, eu faço isso direto. Porém, em algum momento você tem que mostrar para o cachorro que o que ele fez é errado. Ou seja porque você está trabalhando no início de uma modelagem comportamental, você quer desenhar uma coisa simples como condução da guia, ou se você quer de verdade impedir o seu cachorro de ter um comportamento perigoso, né? Então, é aí onde eu acho que pesa bastante o nível de habilidade óbvio que cada um tem e que tipo de ferramenta você usa todos os dias para treinar seu cachorro. Eu falo bastante do uso da coleira eletrônica, da eCollar Technologies, que é a que eu uso aqui em casa e que eu falo bastante para vocês. E talvez eu advogue tanto por essa ferramenta porque eu já estive há anos atrás numa situação onde eu tive que ter na minha mão uma ferramenta que me permitisse dar essa direção mais clara e poder corrigir meu cachorro quando eu preciso. E como foi uma coisa que foi tão maravilhosa para mim, eu acho que as pessoas têm que saber sobre isso. Infelizmente aqui no Brasil a ideia da coleira eletrônica é uma coisa muito mal criada, mal feita, né? É um marketing enorme feito em cima disso que não é real. Eu acho que está aí uma ferramenta que pode empoderar muitos de vocês e pode ajudar muitos de vocês ao longo desse processo. Então, principalmente quando a gente fala do cachorro que tem dificuldade no exercício do place, por exemplo, o que acontece? A indução e a introdução do exercício não é uma coisa difícil. O difícil é criar duração no exercício para alguns cachorros, principalmente para alguns cachorros que têm mais disposição física ou são mais mentalmente agitados, aqueles cachorros que se excitam com qualquer coisa. Então, é importante você poder intervir, tá? E essa intervenção, ela não é necessariamente uma correção grave quando as pessoas pensam no sentido de correção. Faz parte do processo de educação você dizer para o cachorro, não é isso, eu quero que você fique quieto. E na minha visão, nada melhor do que a coleira eletrônica para fazer esse treinamento, tá? Eu sei que o equipamento é caro, principalmente o equipamento que eu recomendo não é uma coisa barata, demora um pouco de chegar, porque vem dos Estados Unidos. Quais são as outras opções? Segunda opção, você tem uma coleira e guia legal. Eu gosto bastante da ProColor também. A ProColor também é uma ferramenta importada, também não é necessariamente barata, mas também seria a minha segunda opção nesse plano. Por quê? A partir do momento que você está com a ProColor para baixo, seja a ProColor, uma guia unificada, um enforcador de nylon arredondado, o que você quiser usar, tem que ser uma ferramenta que te permita introduzir a noção de pressão. Ou seja, o cachorro tem que sentir uma sensação diferente para ele falar, opa, eu não posso fazer isso, tá? Pouca gente tem a habilidade de fazer isso apenas com linguagem corporal, que é o objetivo final, que todo mundo quer poder fazer isso. Amanhã simplesmente levantar e falar, não, e o cachorro fica quieto. Mas eu trabalho com famílias diferentes todos os dias. Eu sei que as pessoas têm perfis diferentes e habilidades diferentes nesse sentido. Então eu acho que seria importante você trabalhar com um equipamento que te ajude. Nesse primeiro momento da coleira, do exercício do place, quando você está começando a introduzir a noção de duração, o que você vai precisar saber é você ter que manter o cachorro na guia. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma amiga minha dos Estados Unidos que faz esse trabalho também super bacana. E ela fez uma postagem muito legal falando sobre como as pessoas querem fazer tudo sem a guia muito rápido. E eu sou super a favor da gente usar a guia dentro de casa por um longo período de tempo. Principalmente quando você está falando de uma educação de um cachorro novo na sua casa ou quando você está falando de um processo de reabilitação, de reconstrução, que é o seu caso, tá, Valesca? Que é a coisa de você trazer esses cachorros de volta para um convívio melhor. Antes desse cachorro ser introduzido na presença do seu outro cachorro, ele precisa... Crie testes, né? Eu gosto sempre de fazer esses testes na vida doméstica, que é... Eu quero poder trazer o meu cachorro para dentro de casa, botar ele no place e assistir um filme de 1h30. Ele tem que ficar no place durante 1h30. Você vai começar... Claro, você pode começar com uma coisa mais simples. Você pode começar com o meu cachorro aqui durante 15 minutos. É simples, 15 minutos. Mas você vai ver nesses 15 minutos o quanto seu cachorro vai te desafiar. E é importante você ter uma ferramenta que possa intervir. Se você não tem uma coleira eletrônica, e mesmo a coleira eletrônica no início, você tem que usar a guia, tá? Mas fora isso, você tem que ter a guia a seu alcance para você voltar e pôr o cachorro de volta no lugar. Nesse momento, na engenharia desse exercício, uma coisa interessante acaba acontecendo com muitos cachorros. Eles percebem que quando você começa a se distanciar um pouco deles, assim que você vai um pouquinho mais para longe, eles apresentam um comportamento negativo de novo para você ter que voltar. Então, o comportamento negativo seguido da sua reorientação acaba virando a recompensa e o jogo que o cachorro faz desse exercício em si. É por isso que quando você vai fazer a intervenção, é importante que essa intervenção seja em outro tom.
Por isso que eu acho que existe a arte em saber corrigir um cachorro. Muita gente tem dificuldade de fazer isso e às vezes, muitas vezes, por isso que a presença de um profissional na prática com você, que sabe fazer isso, ajuda bastante. Mas enfim, eu acho que o que está faltando aí é, talvez para você, Valesca, é uma ferramenta de intervenção de valor para que você possa mostrar de verdade para esse cachorro que o que ele tem que saber é parar e esperar. E cachorros assim com esse perfil são cachorros que precisam aprender a esperar para tudo. Esperar para comer, esperar para sair, para passear, esperar para passar de uma porta de um ambiente da casa para o outro. Desacelere o contexto de forma geral, tá? Se vocês querem viver com cães mais calmos, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Viver com cães mais calmos significa nutrir calma todos os dias, em todas as situações. Muito da vida doméstica do cachorro é fazer nada. Então a gente tem que aprender a ensinar os cachorros a não fazer nada, tá, Valesca? Mas se quiser, vai me dando mais notícias, se você quiser ao longo da live de hoje ir me passando mais detalhes sobre como é a rotina de vocês. Legal que você consegue passear com os dois juntos, isso é ótimo. Mas veja como essa caminhada funciona, tá? Se você realmente tem o controle deles durante essa caminhada, ou se é simplesmente uma coisa que os cachorros fazem qualquer coisa, ou fazem o que eles quiserem na caminhada. Esse ponto é super importante também, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu dar um oi pra minha turma aqui do Facebook. Boa noite, gente. Amanda, querida, boa noite. Amanda falou, vale mesmo pro veterinário. Vale mesmo o veterinário, Raquel. Chico hoje mordeu o Fábio, meu marido, e a veterinária também. Teve que colocar a focinheira. É isso aí, Amanda. A Amanda ainda fez esse comentário em relação à pergunta anterior, que eu gosto de ter esse bate-papo também com o veterinário, tá? O que a Amanda tá falando é isso. É a forma como, às vezes, muitos veterinários também têm essa percepção, né? Eles acham que para agradar você, eu já conversei com alguns veterinários sobre isso, né? Eles têm essa sensação que o cliente vai se sentir melhor se a pessoa for mais, se ela tivesse contato mais vocal com o cachorro, essa coisa mais invasiva, né? Então eu gosto sempre de bater esse papo com o veterinário e dizer, olha, eu vou vir aqui com o meu cachorro, não faça nada, não precisa conversar com ele, não precisa pegar nele, fazer carinho nele, nada, tá? É só você fazer a sua parte, que eu faço a minha, eu quero que ele se acalme aqui. Isso é importante, com certeza, Amanda. Ju disse, boa noite, Raquel, faz um tempo que eu não acompanho. Tinha um tempo que eu não vinha, Ju. Ela disse, dúvida, é normal um cachorro adulto avançar em um filhote? Estava em Pet City ontem e trouxe um filhotinho para casa. As minhas cachorras não aceitaram. Uma delas avançou e até a outra mais tranquila rosnou. Cada um dormiu em seu canto e separei na grade. Juliana, é normal? É normal assim, tá? Vamos lá. Eu tenho um vídeo bem legal que eu falo sobre isso, que é a coisa do ter o filhote é para você, se eu não me engano. Ou não, o filhote é uma reflexão detalhada. A coisa de você trazer, muita gente tem essa noção, né? Que, eu vou trazer um filhote, vai ficar tudo certo. Normalmente, cães adultos não têm paciência para filhote, tá? É mais normal do que não normal. Cães adultos, principalmente dependendo da idade, do perfil e da personalidade, a última coisa que eles querem é ter que lidar com filhote. Existe uma razão pela qual na natureza as mães ficam com os filhotes num ambiente separado ou se afastam do resto do grupo durante um tempo, porque essa responsabilidade é só dela. O início da vida do cachorro, a fase de filhote é uma fase de descoberta, eles são super invasivos, eles fazem um monte de besteira e os cachorros adultos normalmente não toleram isso, tá? Então, normalmente eu sempre indico para quem tem filhote ou quem está trazendo um filhote para uma casa que já tem cães adultos, sempre supervisionem, jamais deixe os filhotes com os adultos sem supervisão, principalmente quando a gente fala de filhotinhos muito agitados, tá? Então, claro que é responsabilidade nossa sempre educar os cães mais velhos que a gente tem para ter um grau de tolerância aceitável, mas você tem que advogar pelos dois lados, né? Então eu sempre falo que não é justo a gente colocar um filhote num contexto com cães adultos e esperar que tudo funcione bem. É nosso papel dar conta desse filhote que chegou, tá? E principalmente o tempo de interação e como vai ser a interação. No início, eu quero que o filhote simplesmente respeite o ambiente dos cães mais velhos e observe. É isso que eu espero de um filhote, para que aos poucos ele possa ser introduzido no contexto de grupo com mais tranquilidade e mais segurança. Nessa hora, o que os seus cachorros mais velhos esperam é que você lide com esse problema, entendeu? Por isso que eu uso bastante o termo advogar pelo seu cachorro, porque a gente tem que ser o advogado dos dois lados, né? Tem que saber mediar essa situação e se antecipar para garantir que nenhum problema vai acontecer. É o que eu falei, filhote não sabe nada, né? Eles sempre vão pondo a cara e vão vendo no que vai dar. Thaís, querida, meu bem, um beijo enorme para você, espero que esteja tudo bem, viu? Bárbara disse, oi Raquel, tô com o filhote errado. tô com o filhote errando o local do xixi. Ai, que engraçado, você falou tô com o filhote errado, eu lembrei de outra coisa aqui, mas deixa pra lá.
Existe também nessa situação de você ter um filhote que, quando a gente fala de filhote errado, é o filhote que não é o perfil para você. Mas vamos lá, o tapete higiênico fica na área de serviço, mas ele tem feito na cozinha. Evitamos limpar na frente dele, elogiando quando ele faz correto e levando ao tapete nos momentos em que já sei que ele vai fazer. Mesmo assim, os erros permanecem. O que mais eu posso fazer? Bárbara, querida, essa é uma ótima pergunta. Toda vez que eu atendo gente com filhote recém-chegado, eu sempre falo o seguinte: é difícil para o filhote, não é que seja difícil, é um processo um pouco que exige muita repetição e muita prevenção a fase de filhote, na verdade, né? Todo mundo aqui no Brasil é comum, a gente tem esse costume de botar uma gradezinha na cozinha, separar, né, e deixar o filhote, é o procedimento comum. Tapete higiênico num canto, caminha, potinho de água no outro canto, pra gente evitar essa mistura e aquele espaço acaba ficando pro filhote. Uma coisa que a gente acaba não lembrando é assim, filhote, ele precisa de muito tempo de descanso. Normalmente um filhote vai dormir umas 17 horas por dia em pedaços separados, né, em blocos separados. Então boa parte do dia dele vai ser brincar, 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 comer, fazer xixi, cocô e dormir. E é muito engraçado porque eles desligam muito rápido. Qual que é o grande problema do erro nessa primeira fase, né, Bárbara? Na primeira fase, ele tem acesso a essa cozinha inteira. Então, ele não necessariamente sabe que o lugar certo é ali. Ele está aprendendo, mas o filhote, ele se empolga, brinca um pouquinho, se mexe um pouquinho, faz xixi onde ele está. Eu, Raquel, gosto de introduzir o filhote para a caixa de transporte desde o dia 1. Quais são as diferenças do uso da caixa de transporte para um filhote e para um cachorro adulto? O filhote tem pouco, vai precisar de muito mais intervalos. Ele vai precisar usar o banheiro com mais frequência, ele vai precisar beber água e comer com mais frequência, ele vai precisar sair e esticar as pernas, interagir e aprender com você com mais frequência. Então, eu gosto de usar porque uma coisa que é quase comum para todos os cachorros é nenhum cachorro gosta de sujar o ambiente onde ele está dormindo, onde ele está deitado. E se você começa a condicionar e se antecipar e faz uma tabelinha logo no início usando a caixa de transporte, você começa a reduzir a possibilidade de erro desse filhote, né? Como assim? Você põe o filhote na caixa de transporte, ele vai dormir durante umas 2, 3 horinhas. Estou falando isso durante o dia. Assim que ele acordar, você já vai abrir a porta, tirar e já vai levar ele direto para o tapete. Você vai minimizar, você vai minimizar as possibilidades de erro. Claro que isso só é real para quem tem mais tempo, tá? Se você não tem tempo de trabalho o dia inteiro e vai ficar fora ao longo do dia, aí não tem muito o que você fazer. É quando a história do aprendizado não supervisionado. Quando a gente não está presente, o filhote acaba fazendo o que ele pode na situação que ele tem. Tem gente que tem essa coisa de não gosta de limpar, né, o ambiente na frente do filhote. Eu, na verdade, não tenho esse problema. Eu nunca vivi uma situação onde um cachorro ficou receoso de usar o banheiro porque eu limpei o banheiro, a área ou o lugar errado que ele fez na frente dele. Eu necessariamente não vejo assim, tá? Eu limpo mesmo e acabou. Eu nunca vi isso acontecer de verdade, se materializar com nenhum cachorro que já ficou comigo. Mas o que você pode tentar fazer de diferente é isso. Acho que, na minha opinião, se você tiver mais tempo disponível para o seu filhote, se você estiver presente com mais frequência, compre uma caixa de transporte. Eu não sei que cachorro você tem, né? Mas compre uma caixa de transporte para ele. Claro que nessa hora a ideia é comprar uma caixa de transporte para o tamanho que ele vai ficar adulto, porque ele vai ser filhote por um tempo curto. Bote lá uma caminha na caixa de transporte, tudo bonitinho, e dê esses intervalos para ele descansar. Muito filhote desenvolve problemas, na verdade não é nem problemas, mas assim, hábitos ruins, porque eles estão ativos o tempo inteiro. Eles estão sendo estimulados durante muito tempo. E quando a gente esquece que eles precisam dormir mais. E sempre lembre, você não está criando um filhote, você está criando um cachorro. Então comece a se antecipar para todas as coisas que você vai ter ao longo da sua vida. Eu sei que muita gente também é contra a ideia da caixa de transporte, resiste a isso, mas, cara, a caixa de transporte salva vidas. Eu falo isso direito, tá? Tem milhões de coisas no ambiente doméstico da gente que podem ser prejudiciais, principalmente para filhotes que não sabem nada, que põem a boca em tudo. Ter eles no espacinho seguro pode garantir a sua segurança e a segurança deles. Então, o que eu farei de diferente? Eu usaria a caixa de transporte. A caixa de transporte pode estar em qualquer ambiente da sua casa, põe ele lá, deixa ele descansar, feche e tenha mais energia para trabalhar essas entradas e saídas dele lá com mais frequência, tá? Eu alimentaria ele só na caixa de transporte e sempre lembre de levar ele ou ela no banheiro em 3 situações típicas. Assim que ele acordar, se ele estiver brincando com você ou fazendo alguma atividade junto com você, pare no meio, leve ele no tapetinho e logo depois que ele se alimentar. Normalmente esses são os 3 momentos onde o seu cachorro vai precisar usar o banheiro, tá? E fique de olho, cara, filhotes dão o maior trabalho. Tem muita gente que adora ter filhote, mas filhote exige muito mais supervisão, muito mais gerenciamento, muito mais dedicação, principalmente para você criar uma boa fundação, né, de educação e prática
com o seu filhote, para ele crescer e já chegar numa fase de 6, 7 meses com um comportamento bem legal. Eu já tive essa experiência de trabalhar com uma cliente minha, com alguns clientes, na verdade, desde o iniciozinho, e é fenomenal. Usando a caixa de transporte, começando com tudo cedo. Quando o seu cachorro for começar a entrar na fase de adolescência, tudo vai ficar bem mais fácil. E acredite em mim, caixa de transporte vai te ajudar em muita coisa. Você vai poder fazer faxina na sua casa com seu cachorro seguro no espaço. Você vai ter sua cozinha de volta para você. Você não precisa ficar refém dos horários do seu cachorro. Você pode ir para a cozinha a hora que você quiser, porque a cozinha, de repente, vai ser só o lugar onde seu cachorro vai usar o banheiro. Você pode ter sua cozinha de volta, enfim. A lista de benefícios é enorme, mas se você quiser me dar mais detalhes, fica à vontade, tá? Que vai ser um prazer ouvir da história sua com seu filhote aí. Thaís, obrigada, meu bem. Isildinha, boa noite. Clóvis, querido, boa noite, boa noite. Ju disse sim, foi com muita supervisão. Tentei testar para perceber essa tolerância, mas tudo bem, eles estão separados e hoje as minhas já estão ignorando ele. É isso aí, Ju. Advogue pelos dois lados. Fique ligada, preste atenção. Não necessariamente é culpa dos seus cachorros, tá? Faz parte do processo natural deles. Não é... Eles entendem que é sua responsabilidade mesmo lidar com isso daí. É bastante trabalho, filhote, então eles meio que contam com você para intermediar essa situação toda. Bárbara, muito obrigada, vou providenciar a caixa. É isso aí, Bárbara, jogue duro, se tiver dúvida. Pode entrar no site da Cobase, tá? A caixa de transporte que eu recomendo é uma caixa da marca Varikennel. Se você colocar no Google Cobase, caixa de transporte, vai aparecer provavelmente ela lá. Eu gosto dessa marca porque ela é autorizada pelas companhias aéreas e, na minha opinião, ela tem a melhor disposição de altura e largura. Ela tem, se não me engano, 4 tamanhos: pequeno, médio, grande, intermediário, pequeno, médio, grande, intermediário e extra grande. Intermediário, grande e extra grande, enfim. Se você entrar na especificação de cada uma das caixas, ela vai dizer altura e largura, e normalmente ela te dá as raças que são compatíveis com cada tamanho, então vai ficar bem mais fácil. Se tiver um cachorro de raça misturada, pergunte só para o seu veterinário que altura e largura você acha que ele vai ter quando adulto, e aí você se encaixa mais ou menos nas especificações que vão estar ali, tá bom? Quem mais? Vamos lá, galera do YouTube. Deixa eu voltar aqui para os comentários. Quem Valesca que eu tinha falado? No canil. Valesca que eu tinha dito, só tem um canil, tenho 3 cães. Como faço place... Caminho e faço place com os 3 alimentos na mão para exercício de tolerância, mas assim que muda o cenário, os latídeos recomeçam. 2 coisas você pode... Cara, invista, tente, economize uma grana, invista numa coleira eletrônica. Olha, ele vai ajudar você fenomenalmente. Interromper latido, interromper excitação, o que está faltando para você é uma ferramenta de intervenção, tá? Se você está conseguindo fazer os treinos legais, você está conseguindo usar a comida do dia para direção, o que você precisa agora é ter poder de intervenção. Se você quiser, depois dá uma olhada no meu site, eu tenho um link lá da loja online que tem as coleiras que eu gosto. Você não precisa necessariamente comprar comigo, pode comprar direto no site lá, eu falo isso para todo mundo. Vale muito a pena, é um equipamento caro, mas absolutamente vai mudar o jogo para você, tá? Murilo disse: Raquel, como faço para meus cães não puxarem no passeio e serem mais calmos? Tenho 2 Lulus e eles ficam loucos quando encontram outros cães na rua. Murilo, trabalhe a ideia de condução na guia, tá? Você pode, com cachorro do tamanho do seu, você pode usar tem as guias unificadas que eu uso, eu não compro aqui, porque eu acho difícil achar umas guias legais unificadas aqui. A da K9 eu acho que ela escorrega muito na mão. E até dá para usar com cachorro pequeno, mas depende muito, é muito individual isso, né? Se você quiser, depois manda um e-mail para mim, eu te mando os modelos que eu gosto, que vendem no mesmo site que dá para vocês comprarem a Proncolor, essas outras ferramentas. É um site americano chamado Learburg. Eu comprei 2 guias lá muito boas, guias unificadas, bem maciazinhas e de 1,5 m, são excelentes, são molinhas, são fáceis de manusear. O que é importante na coisa dos seus cachorros? Eu atendo bastante Lulu, é engraçado isso, né? E normalmente você vê alguns hábitos em comum dentro de casa que esses cachorros têm. Eles são pequenininhos, eles tendem a ter muito privilégio, eles tendem a ser cães que têm pouca restrição. Normalmente eles estão sempre em cima das pessoas, no colo, em cima do sofá, em cima da cama, com acesso ao quarto, com acesso a tudo. Eu sempre gosto de falar que o que o seu cachorro faz na rua, né? A forma como ele se comporta num passeio ou em qualquer ambiente social é um reflexo do que ele faz dentro de casa. Então sempre, às vezes é difícil as pessoas fazerem essa relação, mas o que você pratica dentro de casa, você leva lá para fora, de uma maneira ou de outra. E com os cachorros não é diferente. Então o que eu trabalharia no seu caso? Trabalhe duração com essa duplinha, tá? Comece a trabalhar place com esses 2 cachorros. Eu quero ver duração de 2, às vezes até 3 horas dentro de casa, no mesmo lugar.
Você vai usar guia nesse primeiro momento e você vai ter que intervir toda vez que eles vocalizarem. Pode ser a intervenção, gente, depende muito do cachorro. Tem muito cachorro que responde a uma intervenção de linguagem corporal, que é você se posicionar diferente, fazer um som diferente, uma cara diferente. Tem cachorro que precisa de uma intervenção de guia, tem cachorros que vão precisar de outro tipo de intervenção. Isso depende muito da sua habilidade, mas eu acho que o importante é você entender que você precisa praticar direção, que é o que esses cachorros têm que fazer dentro de casa, duração, por quanto tempo eles têm que fazer isso, e distração dentro desse mesmo exercício, que é, eu preciso que você faça isso que eu te indiquei, por esse tempo que eu falei, mesmo com tudo isso acontecendo ao seu redor. Nessa terceira fase, principalmente, você vai precisar bastante de intervenção. O que eu acho justo, tá? E por que eu recomendo isso para as pessoas quando eu falo de mudança de hábito de relacionamento? Porque não é justo você exigir um grau de tolerância enorme do seu cachorro em algumas situações específicas, quando o resto do dia dele, ele tem a opção de fazer a escolha que ele quiser sem nenhum tipo de consequência. Isso, na minha visão, não é justo. A vida do cachorro tem que ser preto e branco e linear. Tem que ser importante para ele entender a diferença do que é certo e o que é errado. Muitas dessas exceções, às vezes, a gente abre porque a gente quer. A gente quer ter aquele momento com o cachorro no sofá. A gente quer ter aquele momento do cachorro dentro do quarto, em cima da cama, ou correndo pela casa, fazendo o que ele quer. A gente tem uma visão de que isso é melhor para o cachorro. E muitas vezes não é. Muitas vezes a gente está passando uma mensagem confusa. Eu não sei se esse é o seu quadro, tá, Murilo? Eu só estou dando uma explicação geral porque eu já atendi muitos casos assim. Quando você começa a implementar essas mudanças dentro de casa, você vai começar a ter um outro cachorro. Eu não estou dizendo que os seus problemas na rua necessariamente vão desaparecer, mas a intensidade vai reduzir fenomenalmente, tá? Então, eu trabalharia começando dentro de casa. Para quem tem Lulu e cachorrinho pequenininho, para vocês é melhor ainda, tudo é mais barato. Caixa de transporte é mais barato, com exceção de alguns equipamentos como a coleira eletrônica. Na verdade, agora existe uma coleira eletrônica micro, tá, gente? O modelo é muito parecido. Na verdade, o modelo é esse aqui, é da e-collar. É o modelo da Mini Educator, do controle redondinho. Mas o colar, ele é menor. Ele tem uma intensidade um pouquinho mais baixa. E a tecnologia é justamente feita para um cachorro menorzinho. Então, você pode virar o colarzinho para cá. Os pontinhos são em cima do outro, ao invés de para o lado. É um equipamento bem bacana. Eu já trabalhei com coleira eletrônica com cachorros pequenos. Com Lulu, com Maltês, com York, com alguns cachorrinhos pequenininhos. E é excelente também, funciona super bem, é um treinamento bem legal. Contanto que você invista na educação e saiba trabalhar com essa ferramenta todo dia ajuda. Mas no seu caso, às vezes pode ser muito mais simples do que você pensa. Trabalhe tolerância dentro de casa. Comece a introduzir um pouco mais de disciplina dentro de casa. Restrições são importantes. O exercício do place ele ajuda o cachorro a relaxar no espaço dele. Muitas vezes o cachorro que circula pela casa o dia inteiro, ele está procurando esse lugar de tranquilidade, lugar de conforto dele. Não, se antecipe e provenha esse lugar. Ó, esse lugar é esse aqui. Guia no início. Aqui no meu canal do YouTube eu tenho alguns vídeos com alguns Lulus que eu já atendi, justamente fazendo essa introdução do exercício do place. Não é uma coisa difícil. São cachorros que tendem a vocalizar muito quando eles estão agitados. Então trabalhe o quê? Reduz essa agitação dentro e fora de casa. A análise que você vai ter que fazer aí é se você está pronto para fazer essas mudanças, se você está pronto para viver com esses cachorros de uma maneira diferente por um tempo, tá? Então, restringir, eu entraria com caixa de transporte, um para cada um, alimentação só na caixa de transporte, eu começaria a usar a caixa de transporte em momentos chaves do dia a dia, quando você não puder supervisionar, e eu começaria a introduzir o exercício do place em todos os ambientes da casa e começaria a pedir duração. E ia gradualmente aumentando essa duração todos os dias. Comece a trabalhar o esperar. Esperar para quê? Esperar para comer, esperar para passar de um ambiente para o outro, esperar para sair de casa. A ideia da introdução da guia eu faria um de cada vez. Pegue um de cada vez e comece a trabalhar a ideia de condução da guia dentro de casa mesmo. Sabe, pôr a guia no cachorro, o cachorro tem que andar do seu lado. Para quem não entende o porquê que a gente pede para o cachorro andar do seu lado, é porque simplesmente você precisa ser uma referência para o seu cachorro. Eu quero que quando eu esteja na rua com os meus cachorros, eles olhem para mim quando eles tiverem dúvida em relação a qualquer coisa. Eu quero que eles olhem para mim com permissão, com olhar de permissão. Eu posso ir até lá, eu posso tirar uma grama, eu posso ir mais longe. Onde é o meu lugar seguro aqui na rua? Seu lugar seguro é aqui comigo. Se ele estiver mais para frente, se ele estiver para o lado, rodando pela calçada inteira, ele não tem a menor ideia onde eu estou e não sabe aonde buscar essa referência. Então essa é a explicação real. Você quer poder influenciar o seu cachorro para que ele tenha a melhor experiência possível na rua. Então ele tem que esperar para sair com você de casa, na hora de se comportar no elevador, esperar para sair da portaria do prédio, se você morar em prédio, né?
e saber andar do seu lado. Mas eu trabalharia bastante esse lado mental de relacionamento dentro de casa primeiro, tá, Murilo? Acho que isso já vai mudar bastante o jogo para você. A Alessandra disse: Raquel, tem alguma forma segura de reintegrar dois cães no mesmo espaço com segurança? Meus cães são de porte médio, mesmo com enforcador fico insegura, pois não tenho força suficiente caso de briga. De início era bem seguro e simplesmente fugia, então só tinha que conter um. Hoje ele está mais seguro e elas não recuam quando o outro rosna. Alessandra, eu preciso de um pouco mais de informação, depende muito do contexto, tá? Eu sou super cuidadosa na hora de dar essa recomendação, porque eu sei que todo mundo que já passou por essa situação de conflitos entre cães da mesma casa tem esse mesmo anseio. A gente quer ver essa luz no fim do túnel e a gente quer ver esse momento onde os cães vão estar reintegrados. Eu tomo bastante cuidado porque eu acho que esse anseio ele é meio perigoso. Por quê? Porque quando a gente anseia em ter os cachorros todos juntos dentro de casa, de uma forma ou de outra, é quando a gente tira das nossas costas um pouco mais da responsabilidade de ter que gerenciar essa situação enquanto eles estão separados. Nenhum dos dois cenários é o ideal, mas eu quero que você saboreie a jornada. Esse talvez seja o melhor termo. A jornada de reconstrução é a parte mais importante e eu não tenho pressa. Todas as vezes que eu atendo cachorros, pessoas presencialmente que têm esses casos, eu não dou uma data para isso acontecer, porque eu quero ver você saborear cada pedaço dessa conquista. É tão legal quando você dedica tempo e trabalhar com um cachorro de cada vez e você explora todo o potencial desse cachorro, seja nas coisas mais simples, seja no exercício de tolerância dentro de casa, seja você poder ter a conquista de assistir um filme inteiro e o seu cachorro no place, seja você receber uma visita em casa, uma pessoa que vem fazer manutenção na sua casa e o seu cachorro não entrar em pânico, não latir, não correr atrás de ninguém. Mas todos esses são pedaços de um quebra-cabeça que precisam de construção. E é importante você ter 100% de tudo isso no lugar para você introduzir com um cachorro de cada vez, para depois você introduzir o mesmo cachorro nesse contexto. Então, meu melhor conselho para você é não tenha pressa de introduzir todo mundo no mesmo contexto. Eu sei que às vezes a gente escuta tanto essa coisa de matilha, de grupo de benefício, e é ótimo. Só que é ótimo entre parênteses. Por quê? É ótimo cães viverem em conjunto com harmonia. Cães vivendo em conjunto onde todos sabem se comportar, aonde todos têm a mesma referência, que é você. Esse talvez seja o elemento mais importante para as pessoas entenderem. A coisa do grupo de cães se ajudarem, você precisa primeiro construir esse grupo. E você só constrói esse grupo trabalhando com um de cada vez. Cada um desses cachorros do grupo tem que ter o mesmo grau de respeito por você. Você tem que ser relevante igual para cada um deles, em diversas situações diferentes. Então, às vezes eu sei que tem gente que se antecipa e põe os cachorros juntos no início. Eu, Raquel, não faço isso. Por quê? Porque eu sei que se der errado, o preço a ser pago é muito alto. E eu não quero que nenhum de vocês tenha que pagar por isso. Eu sei que para o lado de vocês demanda mais, porque é como você se dividir em vários pedaços para acomodar cada um desses cachorros. Mas, cara, é assim, é importante passar por essa fase. É importante você passar por essa trajetória que às vezes vai demandar mais de você, para que quando você de verdade estiver 120% segura, você possa começar a fazer coisas com seus cachorros juntos no mesmo lugar. E não vai ser deixar todo mundo junto e sair. Vai ser caminhar com os dois juntos, cada um de um lado, cada um calmo e tranquilo. Seja você assistir um filme na sua sala com cada um deitado no seu place. Seja você ter visitas na sua casa com os dois cães na sala, cada um no seu lugar. Então, o treinamento, ele não tem como objetivo você um dia se livrar das regras. Não, ele tem como objetivo você masterizar as regras para que elas façam parte da sua vida de uma maneira harmônica. De uma maneira que você saboreie essas regras, porque elas têm um benefício enorme para você também, você ser humano, né? A gente ser humano. É a coisa de você ter, como eu falei na história da pergunta do banheiro, né? Você ter a liberdade de não precisar isolar a sua cozinha para o seu filhote, porque você tem a caixa de transporte, logo a sua cozinha agora é sua de volta. E quando esse cachorro estiver solto em casa, ele sabe o que fazer na cozinha. Então, isso beneficia os dois lados. Então, o meu resumo para você é: não tenha pressa. Pelo que você me explicou aí, você ainda está longe desse momento de ter todo mundo de volta. Masterize cada etapa do processo. Eu quero que cada um desses elementos desse grupo, cada um dos três, saiba fazer tudo com você sozinho. Caminhar bem, educadamente, sem puxar, sem latir, sem avançar para ninguém na rua, receber gente em casa, saber deitar do seu lado enquanto você assiste, deitar do seu lado aqui, chão, enquanto você assiste televisão, saber se comportar enquanto sua família janta. Estou te dando aqui 4 exemplos.
Tem muito mais do que isso. Então, não se antecipe. Eu falo isso de novo, por segurança, para você e para os seus cães. O mais importante para você pensar agora é: eu quero que os cães permaneçam vivos, saudáveis e seguros e sejam educados gradativamente. Pode ser que leve bastante tempo. Não se preocupe com o tempo. Eu se preocupe com a qualidade do que você vai poder prover para eles todos os dias, tá, Ale? Valesca disse: obrigada, meu amor. Você é muito generosa em dividir seu conhecimento com a gente. Ótimas de Valesca, querida. Obrigada a todos vocês. É um prazer poder bater esse papo com vocês aqui, viu? A Lê tinha dito: eles vivem num canil separado, sempre esperam para comer, sempre no meu comando, por nome, passeio poucas vezes com eles, solto mais no pátio quando não tem passeio. Por motivo de mudança, tive que parar os exercícios de aproximação com eles, eles já estavam se aceitando bem melhor e notei um regresso e vou retornar agora. Estou bem frustrada. Alessandra, normal, faz parte, as coisas diferentes da vida acontecem, tá? Ótimo que você está introduzindo uma estrutura legal para o dia a dia. Esses são pedaços, mas pense nas opções que eu acabei de te falar, tá? Não se apresse, é normal. E é uma coisa que eu sempre falo, a vida da gente muda, né? Tem milhões de imprevistos, tudo pode mudar. Não se culpe porque por uma razão ou outra você teve que interromper o processo. O importante é você ter consciência disso e saber que está na hora de começar de novo. E faça a sua parte, tá? Um dia de cada vez, com qualidade, isso é o mais importante, tá bom? Luiz Cláudio, querido. Luiz Cláudio disse: boa noite. Qual a melhor coleira eletrônica para meus dois pastores alemães? Qual seria a melhor para os dois? Olha, Luiz, depende de como eles são, tá? Na verdade, o tamanho não é tão importante. O que é mais importante é o nível de sensibilidade que os seus cachorros têm. Pastor alemão são cães grandes, então eu já vi muitos se darem super bem com esse modelo aqui, que é a Mini Educator, que é a mais barata que tem da e-collar, que é um equipamento excelente. Porém, tem alguns cachorros que não têm o mesmo grau de sensibilidade, ou seja, eles são mais resistentes fisicamente. O upgrade desse equipamento, para mim, seria The Boss, que é um equipamento superior, ou, eventualmente, eu não gosto de indicar a Pro 900, por quê? Muita gente me pergunta isso. Ah, Raquel, por que você não põe a Pro 900 na sua loja? Por que você não indica? A Pro 900 da e-collar é um modelo muito complexo. Para quem nunca trabalhou com coleira eletrônica, pode ser confuso e eu já vi muitas pessoas cometerem muitos erros por conta das diversas funções que o colar tem. Então, você pode ter exatamente a mesma performance da PE 900 com a The Boss, que é um equipamento fenomenal, na minha opinião. Tem o controle parecido com esse aqui, só que é um pouquinho maior, e o colar é um pouco maior, então ele é mais potente. Mas eu também tenho bastante cuidado na hora de indicar The Boys, porque a maioria dos cachorros respondem bem para a Mini Educator. Eu já trabalhei com um São Bernardo de 60 quilos ou mais com esse equipamento e ele respondeu muito bem. Então, não necessariamente porque o cachorro é grande, você precisa usar o equipamento mais potente. Pastor alemão, normalmente eles são cachorros grandes, mas se ele tiver um bom peso, eles são cachorros mais atléticos até. Então, se você quer um equipamento para os dois, você pode comprar The Boss 802 ou, na verdade, a 302 da Mini Educator. Só pense na The Boss se você realmente tiver certeza absoluta que os seus cachorros são muito resistentes, se de repente se a construção da ideia de correção para eles não foi necessariamente bem feita, esses cachorros ficaram resistentes demais. Então, é só nessa condição que eu indicaria a 802, tá? Fora isso, acho que a 302 para vocês seria mais do que suficiente, tá? Mas se quiser depois me dar mais detalhes do que o que você já tentou, o que você já fez, eu posso te ajudar um pouquinho melhor. Conrado disse: Raquel, quais exercícios básicos você recomenda para o cachorro fazer diariamente? Meu cachorro gosta muito de passear, mas sinto falta de algum exercício mental, algo mais natural para eles. Conrado, querido, eu acho que tem algumas coisas que você pode fazer todo dia. De novo, eu não sou contra a brincadeira, mas tenha cuidado em ver o que é que você acha que está faltando, né? Você pode fazer uma série de coisas diferentes, depende do espaço que você tem e o tempo que você tem. Trabalhe na caminhada estruturada. Você falou que caminha todo dia. Como você caminha? Muito desse desafio psicológico pode acontecer enquanto seu cachorro caminha. Lembre, a caminhada é uma atividade hiper completa. Seu cachorro está sendo exposto a milhões de ambientes, de situações do dia a dia, sejam artificiais, elementos naturais, pessoas, carros, gente, outros cachorros. Aprender a caminhar direito com seu cachorro talvez pode ser a melhor coisa que você faz com ele todo dia. O que você pode fazer a mais? A cereja do sundae. Trabalhe em recall. Eu adoro trabalhar recall. O que é recall? O cachorro voltar para você. Para quem mora em prédio, você pode fazer isso na sua garagem. Compre uma guia um pouco mais longa, use a comida do dia e chame o seu cachorro de volta para você. Ele vai ter a oportunidade de correr até você, não longe de você. Então, para mim, é um dos exercícios mais bacanas que você pode fazer. Entre as chamadas de recall, você pode trabalhar posições diferentes que vão ser benéficas para você no dia a dia, que é o seu cachorro deitar.
Então eu quero que o seu cachorro deite, o seu cachorro espera, você se afasta dele, você vai ao redor dele, volta, chama ele de volta para você. Todo exercício eu quero que no final o cachorro volte para mim. Então, na minha cabeça sempre existe recall em tudo, mas ele é também um exercício simples. Dependendo do cachorro que você tiver, você pode treinar ou trabalhar outras coisas com o seu cachorro também. O que são exercícios mentais? Como você desafia a mente do seu cachorro? Ele buscar encontrar coisas, você pode fazer isso com a própria ração e usar uma área da sua casa onde você vai esconder alguns pedaços de ração, trazer ele para encontrar. Você pode criar coisas diferentes. Eu quero que toda vez que ele encontre alguma coisa, ele coma e depois ele sente, ou ele coma, depois ele deite, ou ele deite, depois ele coma. Essas variações dependem muito do que você quer e do perfil que o seu cachorro tem. Eu, Raquel, particularmente, não brinco de Tug. Tug é a história do cabo de guerra. Mas existe uma forma legal de fazer isso. Inclusive, eu postei um artigo no meu site falando sobre isso, com 4 vídeos legais para você ver. Dependendo do perfil do cachorro, pode ser uma atividade super legal. Drena bastante energia, rápido, mas não é necessariamente uma atividade mental. É no sentido do cachorro tem que entender, por isso que eu acho legal. Quem gosta, dá uma olhada nesse artigo. Tá em artigos e textos do meu site, educaçãocanina.org. Os vídeos vão mostrar quais são as regras dessa brincadeira e como você fazer isso de uma maneira para que o seu cachorro respeite o objeto em si e trabalhe em conjunto com você. Porque Tug é uma brincadeira de 2, não de um só, tá? E é você entender de verdade, você fazer o cachorro entender de verdade como aquela brincadeira funciona. Fazer o cachorro descobrir coisas, trabalhar o olfato do cachorro. Tem cachorros que têm mais predisposição sobre isso, você pode trabalhar com coisas diferentes. Pedaço de queijo, pedaço de ração, ou outras coisas que você gosta, fígado, desidratado, todas essas coisas podem servir como... E comprar aqueles conezinhos e fazer tipo uma brincadeira de busca, que o seu cachorro busca aquelas coisas. Faça isso com a guia, porque para você orientar o seu cachorro ao longo do exercício. Tem milhões de atividades diferentes, então se você quiser me fale que tipo de cachorro você tem, quais são as características dele, mas tudo isso são atividades diferentes. Treinar a obediência é uma coisa bacana para a mente do cachorro também. O cachorro tem que antecipar o que você quer dele, seja as 4 coisas simples, que é andar do seu lado, sentar, deitar, ficar e voltar, 5 coisas na verdade, que você pode praticar em vários espaços diferentes do seu dia a dia. Mas sempre lembre o seguinte, não é o quanto de estímulo você dá para o seu cachorro, é o equilíbrio que você cria entre o grau de estímulo que você oferece e o tempo que você pede para o seu cachorro descompressurizar. Então não se preocupe tanto. Eu sei que talvez não seja essa a sua intenção, mas eu já estou me antecipando. Não se preocupe tanto com quanto você estimula ele, mas se preocupe se você estimula no mesmo grau que você faz ele relaxar. Eu acho que a chave estaria justamente aí, tá? Ale disse, estou adorando seus vídeos, tem um hotelzinho. Ô, querido, que maravilha, que ótimo que eu estou podendo te ajudar. 2 cachorros que são amigos de vez em quando se pegam. Muito obrigado, Raquel, por compartilhar todo esse conhecimento. Ale, a coisa do hotel, é bacana você falar sobre isso, né? Muitas hospedagens que normalmente oferecem a coisa da hospedagem livre, onde todos os cachorros estão soltos sempre. Quem oferece esse serviço tem que ter bastante cuidado, porque normalmente vocês estão com cachorros diferentes entrando. Não sei se é o seu caso, tá? Ah, não, quem falou isso... Quem falou... A Alessandra que tinha falado, obrigado por compartilhar. Ô, Alessandra, obrigada, querida. Ale, se o seu caso de hotel for assim, tome bastante cuidado. Não sei se é o seu caso, tá? Mas a supervisão sempre. Você está sempre com um ciclo diferente, com um grupo de cães diferentes, né? Você está sempre com cães diferentes entrando e saindo. E é importante a gente tomar bastante cuidado com isso. E eu gosto de ter espaço separado, eu gosto de prover para cada um desses cachorros um momento de descanso. E quando a gente tem todos esses cachorros no mesmo ambiente, tem vários gatilhos que podem acontecer. Seja brinquedo, objeto, movimento de pessoas, ou até um terceiro cachorro agitado demais, pode desencadear uma briga entre 2 cachorros que já se conhecem. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Nunca fale que o seu cachorro não morde ninguém. Você só pode falar isso, o seu cachorro não morde ninguém ou nunca se estranhou com outro cachorro. Pode não ter acontecido até hoje, mas diante do momento certo, da circunstância certa ou errada, pode acontecer, né? Então nunca subestime a capacidade que os cães têm de entrar em atrito. Pode acontecer, principalmente em grupo, tá? Um grupo, na verdade, que poderia ser chamado de um grupo de matilha, é um grupo que literalmente vive junto todo dia, sob a mesma liderança. Esses grupos diversos não se caracterizam dentro desse contexto. Eles são grupos misturados de cães de fontes diferentes. Então, você está sempre tendo que testar. Eles estão sempre testando a liderança, as restrições, as regras e os limites daquele grupo ali. Dentro daquele contexto, tensões podem acontecer o tempo todo. Por isso que é importante você estruturar a rotina do seu hotel
e ter certeza que todos esses cachorros têm uma dinâmica diária que eles têm que cumprir e regras ao longo do dia, que horas eles caminham, que horas eles brincam, que horas eles descansam, que horas eles comem e como tudo isso acontece com a presença sua supervisão nessa parte vai ser a mais importante, tá? Conrado disse, obrigada Raquel, vou ver o artigo do Tug, eu já treino o olfato dele com essa caça ao tesouro. Maravilha, vou reavaliar a questão do estímulo de descompressurização, meu cachorro é um pug de 2,5. Ah, Conrado, maravilha. Minha irmã tem três não, agora são 2 pugs, né? Eu tenho uma grande amiga também que tem pug e eles são super animadinhos, mas são ótimos cachorros de treinar, sabia? Massa que você tá fazendo a caça ao tesouro, faça mesmo, se você quiser compre os conezinhos. Tem uns conezinhos desse tamanhozinho assim, você pode comprar, ou se você não quiser comprar o conezinho, vasilhazinhas de cabeça para baixo, podem ser lugares você pode criar essa brincadeira em lugares diferentes, mas faça essa brincadeira, por exemplo, põe a guia no cachorro, não deixa ele, imediatamente ir lá, faça ele esperar, dê alguma coisa para ele, ele esperou, depois ele cria um comando de liberação, de busca, para ele ir buscar as coisas, depois chama ele de volta para você, pague de novo quando ele voltar, e assim vai. E trabalhar a descompressurização da cabine. Essa parte é muito importante, talvez a mais importante de todo o contexto. Sempre para todos vocês, lembrem, toda vez que você estimular o cachorro para fazer alguma coisa, descompressurize no final. Então, às vezes, a gente agita o cachorro e, acabou tal, vou para outro quarto. E aí você deixou o cachorro no mais alto grau de excitação, e aí é quando as coisas erradas acontecem. Então, estimulou, descompressurizou. Sempre nessa ordem, tá, gente? É isso, né, gente? Ficamos uma horinha aqui, foi bem legal o papo de hoje. Quem mais tinha mandado aqui? A Thaís tinha falado aqui. Não, peraí, quem foi mais que me mandou antes? Bárbara tinha mandado. Qual intervalo você acha ideal entre a liberação da caixa e outra? É um filhote de shih tzu. Bárbara, ao longo do dia, a cada 2 horas no máximo, tá? Se você 2 horas, 2 horas e meia no máximo, mas avalie seu filhote. Alguns filhotes, às vezes, têm momentos do dia, normalmente, às vezes, à tarde, eles dão um cochilo um pouco mais longo. Fique de olho. Preste atenção, crie intervalos maiores durante o dia. Durante o dia, eu acho que 2 horas e meia, 3 horas no máximo. À noite, você pode botar ele na caixinha à noite. Agora, se você estiver disposto a acordar no meio da noite, tá? Se você tiver uma rotina mais pesada, que perder noite agora vai ser muito comprometedor para você, comece a fazer isso ao longo do dia. Porque se você começar a fazer isso ao longo do dia, pode botar uma caminha na caixinha, um cobertorzinho, o que você quiser. O que você vai começar a ver ele vai começar a associar aquele espaço com lugar de descanso e quando ele estiver com sono, ele vai para lá. Não demore, não hesite em fechar a porta. Pode ser que ele grite e chore no início. É normal, ele vai fazer isso em algum momento. É melhor ele fazer agora do que ele fazer lá na frente. Então, crie associações legais, dê todas as coisas que ele gosta na caixinha, feche a porta, relaxe, faça as suas coisas. Dê 2 horinhas, vá lá, veja como é que ele está, se ele estiver acordado, pegue de volta, leve pro banheirinho. Pode acontecer dele fazer xixi na caixinha? Pode. Se fizer, não tem problema nenhum. Você limpa e começa tudo de novo, tá? Faz parte do processo da adaptação. Às vezes demora 1, 2, 3 dias. Daqui a pouquinho ele já está no ambientezinho dele. Vai ser ótimo. Ele vai poder sossegar. Você pode até para filhote, eu gosto às vezes de botar tipo uma mantinha por cima na lateral para ficar um pouco mais escurinho, e aí só a gradezinha da frente fica aparecendo, você cria aquela sensação de caverninha, aquela coisa mais aconchegante que os cachorros gostam bastante também. Então, se tiver dúvida, depois manda mensagem para mim, que vai ser um prazer poder te ajudar nessa fase aí, tá? E Thaís tinha me perguntado como falar em estado mental do dono para modificar ou até mesmo para reabilitar o cão. Acho isso importante, tipo, poder modificar o dono. Thaís, isso com certeza é essencial, tá? Eu acho que eu tento fazer bastante isso, na verdade. A gente falou bastante sobre isso nos cursos desse ano, com todos os profissionais que vieram, né? É uma função muito importante. A gente aprender que isso é um trabalho para pessoas, né? Quando alguém chama você, no meu caso, né? Quando alguém me chama, ou vários outros profissionais também, quando alguém pede ajuda, é porque a pessoa de verdade precisa de ajuda, a pessoa, né? Às vezes a gente esquece, a gente foca demais no cachorro, esquece da pessoa. E eu acho que é importante lembrar que existe um monte de camadas por trás daquele ser humano que está ali. Eu não acredito que ninguém erre porque quer ou faça as coisas erradas com o cachorro deliberadamente. Eu acho que as pessoas, às vezes, estão em momentos específicos da vida delas. Então, eu gosto de saber quem elas são, como elas se comportam, o que acontece com elas, né? É importante a gente sentar e falar bastante sobre a questão das emoções, a percepção que a gente tem dos cachorros. Eu faço muito isso com meus clientes, muito mesmo. Eu converso bastante com eles e ao longo dessa live vocês me viram falar várias vezes sobre a percepção de uma forma ou de outra. Como as pessoas veem a ideia da coleira eletrônica, como as pessoas veem a ideia da caixa de transporte, a ideia de ferramentas específicas. Tem muita coisa, muito misticismo por trás da percepção humana. Muita confusão, acho que essa é a palavra certa, né? Então,
Não, o trabalho ele nunca vai ser efetivo se você desconsiderar o elemento pessoa. A pessoa que está com esse cachorro. É ela que vai guiar esse cachorro ao longo da vida, é ela que vai ser responsável pela vida e pela educação desse cachorro. Ela é a peça mais importante. Então, acho que a pessoa é sempre o elemento mais importante da equação. Tem cachorros que são super fáceis de treinar. Eu já tive 1000 surpresas assim na minha vida de atender casos que no início eu falei, meu Deus, esse cachorro vai ser impossível. E assim, 2, 3 aulas você vê uma resposta maravilhosa do cachorro, mas você entende a resistência. E eu já tive clientes também que resistiram bastante, eventualmente desistiram de tocar o treinamento. Não porque o cachorro não evoluiu, mas porque para essas pessoas era muito difícil. A ideia, às vezes, de simplesmente você pedir mais do cachorro, pedir um comportamento mais disciplinado na caminhada. Para muita gente isso é muito. A ideia da restrição de espaço, de você não permitir que o seu cachorro fique livre o dia inteiro, de você dar mais direção. Para muita gente isso é muito pesado. Então o lado humano dessa equação é super importante, Thaís. Isso foi um excelente ponto que você levantou. São coisas que, assim, eu acho que talvez por isso eu faço tanto vídeo falando só com vocês, né? Porque eu acho que vocês são a parte mais importante. Como se a gente não instruir as pessoas, né? Se a gente não abre essa possibilidade de diálogo com o ser humano, fica difícil a gente ter um resultado melhor com os cachorros. Então, absolutamente, esse é um trabalho para pessoas, com certeza, sem tirar nem pôr. Modificar o dono é um trabalho complicado, mas eu não acho que a gente modifica as pessoas, né? Eu acho que você tem um poder de influência. A decisão final é sempre da pessoa. E eu sempre espero que a pessoa opte por fazer essa mudança, né? Porque com certeza todo mundo se beneficia. Então essa habilidade de argumentar acho que faz toda a diferença para um profissional dessa área. Eu acho que é isso que muda o jogo, de repente, né? Para muita gente. Lani disse, eu tenho um Border Collie terrível, ele come tudo que vê pela frente, só tem 5 meses. Agora ele tá quieto porque castrei ele ontem, mas quando melhorar acho que vai ficar pior. Vi seus vídeos e adquiri uma caixa de transporte. Lani, maravilha! Você está começando nessa jornada, se prepare, tem muita coisa legal pela frente, tem muita coisa difícil pela frente também, tá? Eu não sei quanto tempo você assistiu, mas se você puder, volte e veja a live todinha, que foi bem bacana hoje. Mas você tem um filhote demanda muito de você. Não é que é normal, né? Mas é esperado você ver um filhote com esse grau de agitação, às vezes, que você tem num borderzinho principalmente, né? Border Collies são cães criados para trabalho, morder faz parte da natureza deles. O que você vai ter que fazer agora é direcionar isso para uma coisa produtiva, é trabalhar a mente desse cachorro. Eles são excelentes cães para treinar, eles performam muito bem em uma série de aspectos e podem ser excelentes cães de companhia também. Eu vejo muitos deles todos os dias. Mas esteja preparada para participar efetivamente da vida desse cachorro. Não só no sentido afetivo, mas no sentido produtivo. Acho que eu comecei a live falando sobre isso e vou terminar falando sobre isso. É você saber que o seu papel agora vai ser de educar esse cachorro, tá? Invista na caixa de transporte mesmo, que ótimo que você já viu essa possibilidade. E comece a dividir o dia dele entre atividades diferentes. Ensine tudo o que você puder para ele. E lembre de descompressurizar. O filhote de 5 meses já pode trabalhar a tolerância, exercício do place, tudo que eu falei ao longo dessa live aqui de hoje, tá? Use bastante a guia dentro de casa, trabalhe bastante com a comida do dia, para você usar nos seus treinos diários, e você tem chance de ter um excelente cão aí pela frente. Eu adoro borders, eu acho que eles são cães maravilhosos, mas precisam muito de uma pessoa com essa capacidade boa de liderança, uma capacidade justa de liderança, de estabelecer uma rotina legal que vai ser para ele, porque é um cachorro excelente de companhia, você pode caminhar, você pode fazer 1000 coisas com ele, e são cães super atentos, super visuais, e tem uma habilidade enorme, eu adoro, são cães maravilhosos, mas você tem uma jornada boa, assim, ótimo que você fez a castração agora, deixa ele se recuperar direitinho, trabalha a mente desse cachorro, trabalha a mente, corpo e mente juntos, tá? É isso que vai fazer a grande diferença para você. Maravilha, gente. Quem mais mandou aqui? Luciano tinha dito, Raquel, como posso fazer o reencontro da minha cadela com sua amiga que não se vê há um ano? Elas moravam juntas na mesma casa, mas são de donos diferentes. Luciano, depende, né? A melhor forma de reintroduzir 2 cachorros é caminhar com os 2 juntos. Então, se você for encontrar com ela de novo, seja para um evento, se você quer eventualmente ter as 2 juntas com mais frequência, marque um dia com o dono novo dela, vamos se encontrar em tal lugar. Quando você chegar no lugar, cumprimente seu amigo e saia andando. Não é nesse momento para elas se cheirarem, para elas fazerem festa uma com a outra, nada. Eu quero que elas andem juntas. Façam uma caminhada longa e batam um papo bacana você e seu amigo. Acho que isso é o mais importante, tá?
A gente às vezes se preocupa bastante nesse momento de reintrodução, e para os cachorros se cheirarem e ver o que está acontecendo. Eu não faço tanta questão que esse momento aconteça. Eu prefiro que os cachorros, desde o momento 1 da atividade, estejam sobre a direção de você. Caminhe, vá reto. Você vai proporcionar para elas duas a melhor experiência do mundo, que é um reencontro e harmonia. Enquanto as duas fazem uma atividade produtiva, bacana, que gera o maior bem-estar para as duas. E aí depois da caminhada, você pode sentar em algum lugar, comprar uma água de coco e põe as duas do lado e aí observe. Pode ser que elas tenham uma reação super maravilhosa, pode ser que elas sempre só se cheirem. E isso é excelente. Para mim, esse seria o ideal, seria o target desse encontro, tá? Agora, se você vai viver com elas duas juntas de novo, aí você pode trazer essa mesma noção para dentro da sua casa. Eu vejo dessa maneira, tá? Acho que talvez seja um encontro mais natural e mais justo, na verdade, né? Considerando a ideia das espécies e da espécie canina e como eles se reencontrariam. Eles vão ter um momento deles ali. Se já houve briga ou desentendimento entre elas duas, eu acho que não é o caso, né? Aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas a ideia é essa. Scooby disse cão cansado é cão feliz. Scooby, na verdade eu gosto mais do... Claro, eu gosto de exercício essencial para a vida dos cães, mas um cão bem direcionado, bem orientado, esse é o cachorro feliz de verdade, tá? É assim que eu vejo, mas eu adoro exercício, eu acho que exercício foi o motivo pelo qual eu peguei meus cachorros, eu adoro caminhar. Quem não faz isso está perdendo uma super oportunidade. Acho que é o melhor momento que você tem com o seu cachorro para dividir. Fazer uma caminhada legal, respirar, ver o mundo lá fora, isso é sensacional. E todo o resto, né, que a gente às vezes tem a oportunidade de viver com os nossos cães. Mas é isso aí, gente, vamos fechar uma horinha. Muito obrigado a todo mundo que veio aqui de surpresa, foi um episódio sensacional, eu vou voltar a fazer agora nos finais de semana com vocês. Vou ver se eu consigo, de repente, marcar um dia de semana para fazer também, mas tudo vai depender de como a agenda vai desenrolar. Mas com certeza, no final de semana que vem, eu tô de volta com vocês, tá bom, pessoal? Um beijo enorme, um ótimo final de sábado, um ótimo final de semana e a gente se vê em breve no próximo vídeo.